Lá em Mateus 26, de 33 a 35, quando Pedro nega Jesus. Que prepotência, irmãos. Quando Pedro diz para Jesus chega para Pedro e fala: você me negará 3 vezes. E Pedro vira para Jesus: imagina, Senhor, eu sou um cara, imagina que eu vou negá-lo. Eu tenho força, eu posso. Eu vou com o Senhor até a morte. Eu vou com o Senhor para qualquer lugar. A prepotência de Pedro. Quantas vezes nós achamos que merecemos algum tipo de lugar? Quantas vezes que nós reivindicamos algum tipo de lugar? Quem somos nós para reivindicar qualquer coisa? Jesus é que está no direito. Ele morreu. Ele foi para o sacrifício. E nós, a cada dia, nós temos lutado com coisas pequenas nas nossas vidas, com coisas muito pequenas. Nós achamos que podemos enfrentar qualquer coisa, mas a gente recebe o telefonema meio atravessado. O que vai acontecer conosco? A gente já reage de uma forma com que Deus se assusta. Pode ter certeza, Deus ainda se assusta conosco. A forma com que muitas vezes nós reagimos. Isso é força de expressão, irmãos. Deus não se assusta com nada, viu? Mas as atitudes que tomamos muitas vezes trazem dor de cabeça para Deus, como se Deus pudesse ter dor de cabeça, não é verdade? Como nós somos. Como nós somos. Pedro negou Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito. Mas nós somos filhos de um Deus misericordioso. Aleluia, Deus. Quando nós olhamos para nós, muitas vezes nós achamos que nós não temos jeito. Muitas vezes nós achamos que não vai dar certo. Muitas vezes nós achamos que não vai rolar nada. Porque a gente cai, tropeça, e Deus está sempre pronto a estender a mão. Mas para isso Ele precisa de corações quebrantados. É por isso que nós precisamos refletir nessa noite. Cada área das nossas vidas em que o eu tem se manifestado de uma forma mais intensa. Deus quer tratar cada área onde o eu tem se manifestado, em cada um de nós nessa noite. Pessoalmente, porque Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar, amados. E Ele está no seu interior também. Ele está dentro do seu interior. Ele quer que você deixe Ele reinar. Quer que você deixe Ele reinar. Outra situação que nós vemos também, a soberba dos irmãos de Jesus, não reconhecendo Ele como Messias. Amados, você imagina pessoas que cresceram conosco, pessoas que nos viram no nosso dia a dia, que viram que nós somos pessoas diferentes, que não nos respeitam. Alguém aqui já enfrentou uma situação desse tipo? Eu creio que só eu, né? Só eu já enfrentei situação desse tipo. Pessoas que não nos respeitam. Pessoas que não nos respeitam. Os irmãos de Jesus não nos respeitaram. Precisou Jesus ressuscitar, aparecer ali vivinho, para que os irmãos dele se convertessem, se transformassem na bênção que foram. Nós temos na Bíblia o livro de Tiago, a carta de Tiago, nós temos a carta de Judas, 2 irmãos de Jesus que se converteram, e Tiago chegou a ser o bispo de Jerusalém, a pessoa que comandava a igreja naquela região. Mas ele precisou experimentar o sobrenatural de Deus. Ele não creu a missão.
O eu dele falou mais alto. Como é que pode esse meu irmãozinho que cresceu aqui dentro de casa e não conseguia enxergar as qualidades de Jesus? Mas Jesus nunca pecou. Jesus foi uma pessoa diferenciada, foi o homem diferenciado de todos nós, e eles não conseguiam enxergar isso, eles não conseguiam perceber a diferença de Jesus. Precisou Jesus ser crucificado, precisou Jesus ressurreto aparecer diante deles para que eles crescem. Tinha um outro discípulo também que precisou tocar nas chagas de Jesus para ver que era Jesus mesmo, o tal do Tomé. Misericórdia da vida dele, misericórdia das nossas vidas. Quando Deus opera sinais e maravilhas, quando Deus opera milagres, a gente demora para crer que aquilo aconteceu. A gente fica tentando justificar alguma atitude que a gente possa ter tido para que aquilo fosse provocado. Não foi porque eu orei, amados, foi porque Deus quis. Não foi porque a gente orou. Nós podemos interceder, mas Deus faz segundo a vontade dele e não a nossa. Cabe a cada um de nós quebrantar o coração diante dele, para que a graça dele nos alcance. Amém? Hoje é um momento de reflexão, onde nós olhamos para o nosso eu, onde nós olhamos para o nosso interior. Como tem sido a nossa reação dentro das nossas casas? Nós temos nos exaltado com esposa, com maridos, com filhos. Nós temos nos exaltado com as pessoas que são próximas de nós. Como é que eu reajo quando a fila do banco não anda? Onde é que eu reajo quando eu levo uma fechada no trânsito? Como é que eu reajo quando o pastor não me escala para alguma coisa? Como é que é a minha reação? Nós achamos que nós podemos agradar a Deus só quando nós estamos em evidência. A nossa carne anda, irmãos. A nossa carne anda. Esse é um momento de reflexão para cada um de nós. Eu gostaria que você cutucasse a pessoa que está do teu lado e falasse para ela: essa não é uma palavra de Deus. Essa é uma palavra de alerta. Amém? Essa não é uma palavra de Deus, essa é uma palavra de alerta. Porque nós temos um Deus que se assenta no trono e Ele nunca se ausenta daquele lugar. E esse trono pode ser dentro de você, no seu interior. E quando Deus está assentado no trono, amados, pode vir Satanás, pode vir principado, pode vir potestade, que não tem para eles. Porque Deus é vitorioso. Jesus já venceu. Nós não precisamos mais achar que nós fazemos parte de uma luta em glória. Nós fazemos parte de um time vencedor. Amém? Nós fazemos parte de um time vencedor. E Ele quer estender, Deus quer estender a graça dele para nós nessa noite. Graça maravilhosa. Graça que traz revelação, graça que traz cura, graça que traz libertação também. Quer estender a cada um de nós nessa noite essa graça maravilhosa, em nome de Jesus. Quantas experiências amargas nós temos passado, na verdade? Quantas experiências amargas nós temos passado? Quantas reações nós temos? E muitas vezes, até mesmo nós somos surpreendidos. Nós nos surpreendemos com nós mesmos. Mas Deus quer nos ensinar essa noite alguns passos para que nós tenhamos vitória
vitória sobre o nosso eu, amém? Quem quer aqui comigo vencer o eu? Eu creio que todos nós desejamos isso na nossa vida, amém? O primeiro passo é reconhecer com humildade que áreas do nosso eu têm se manifestado. Que o nosso eu se manifesta. Carne não se converte. Essa é uma má notícia que nós temos. Mas a boa notícia é que nós temos Jesus, que é maior que a nossa carne. Aleluia, glória a Deus por isso. Então nós temos que ter humildade, quebrantamento e reconhecer essas áreas e que o nosso eu tem se manifestado. Nós precisamos reconhecer isso para que Deus possa tratar. Para que Deus possa tratar. Nós precisamos também aceitar o fato de que a nossa velha natureza já foi crucificada com Cristo. Nós precisamos pregar a nossa velha natureza lá naquela cruz. O ódio, a ira, precisa ser pregado na cruz. Ele não pode fazer parte do nosso dia a dia. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo, um homem que enfrentou lutas e lutas. O apóstolo Paulo sofreu perseguição, ele foi chamado para o ministério, ele era o perseguidor dos cristãos, e de repente está o apóstolo Paulo fazendo parte daquele grupo. O que as pessoas tinham no coração contra aquele apóstolo? Porque ele foi chamado pelo próprio Jesus. Jesus o convocou da situação em que ele estava para uma nova vida, para um novo posicionamento. Jesus, o próprio Jesus o convocou. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui foi convocado por Jesus. Aquele que não foi convocado ainda por Jesus, ele vai ter condições essa noite de fazer parte desse time em que Jesus convoca a nós irmos numa direção, sempre olhando numa direção. Nós não podemos mais servir o pecado como escravos. O nosso eu, ele peca de uma maneira tão natural, a nossa carne peca de uma maneira tão natural, que muitas vezes nós somos surpreendidos. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que existe um caminho. Aleluia! Existe um caminho. Amém? Nós precisamos aceitar esse fato, que a velha